gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tava esperando há muito tempo pra gravar, que é o meu relato de parto. E quem é mãe sabe que é aquela correria, né? Então ainda não tinha dado pra gravar, mas aqui estou e tem vários vlogs já pra vocês. Mas eu queria trazer um relato de parto primeiro, pra vocês poderem entender a contextualização de tudo, tá bom? Vamos... Primeiramente, a minha gravidez ela foi muito complicada, teve vários pontos que a médica precisava ter atenção. Um deles era a hiperêmese gravídica que eu tive durante toda a minha gestação, porque tem pessoas que têm só lá nos primeiros 3 meses, eu não, eu tive toda a gestação. Até no dia do parto eu ainda estava vomitando. Para quem não sabe, a hiperêmese ela é vômito exagerado, porque normalmente as grávidas elas vomitam, a maioria. Mas a hiperêmese ela é um vômito exagerado acompanhado de perda de peso. Se você vomita bastante, mas não tem perda de peso, você não tá com hiperêmese. Então a hiperêmese, ela causa desidratação, ela pode causar anemia também, porque você acaba não comendo, vomitando muito, perdendo muito peso, que foi o que aconteceu no meu caso. Então isso é a hiperêmese gravídica. E isso aconteceu comigo final de dezembro / início de janeiro. Eu sei que eu passei o ano novo vomitando muito e no dia seguinte, dia 2, foi quando eu falei pro meu esposo, não dá mais, preciso ir para o hospital. E foi quando eu fiquei internada por causa da hiperêmese, né? Então eu fiquei 10 dias no hospital. E durante esse período o médico me explicou várias coisas, descobri que eu estava com diabetes gestacional, então eu precisava cuidar um pouco mais da minha alimentação, cortar um pouco o doce, e tudo isso foi algo que eu tive que fazer ao longo da gestação. E eu sabia que a diabetes gestacional poderia ocasionar um parto prematuro. Além disso, gente, eu tinha muita infecção de urina, o que também ocasionava um parto prematuro. Então tudo isso eu precisava ir cuidando. Então a gente fez vários tratamentos com vários antibióticos, só que não funcionava, não matava a bactéria da infecção de urina. E aí eu não podia tomar penicilina, né? O que aconteceu? Até no dia do parto eu ainda tinha infecção de urina. Até aí tudo bem, né? Então vamos para o parto. O que aconteceu? Desde fevereiro eu já estava tomando Ultragestan via oral. E aí, a partir de abril, eu comecei a tomar via oral e via vaginal. Eu também colocava Ultragestan para segurar melhor o bebê. Só que mesmo assim, eu continuava tendo contrações. E eu sempre ia acompanhando, sempre ia informando a médica via WhatsApp, também no consultório. E ia muito no pronto-socorro com medo do parto prematuro em si. 10 dias antes do parto, eu tava com muita, mas muita contração. E aí eu fui tomar um banho, meu esposo ele trabalha em horário de escala, então tem dia que ele tá no período da manhã, tem dia que ele tá no período da tarde. Esse dia ele tava trabalhando das 6 às 2 da tarde e eu fui tomar um banho e eu falei pra ele, eu estou com muita dor, eu preciso ir no médico. E já fazia uma semana que eu tinha ido, então eu tava indo toda semana no pronto-socorro e eu tava com muita dor. E eu lembro que eu entrei no banheiro naquele dia pra tomar banho e aí eu sabia que daquele dia em diante eu não ia mais voltar pra casa grávida. E eu não sei explicar pra vocês, foi uma coisa assim sobrenatural, sabe? E ao mesmo tempo que eu fiquei muito preocupada, com muito medo, eu também, senti uma paz muito grande. É uma coisa assim inexplicável. Até agora eu não consigo explicar o sentimento daquilo no momento, mas foi algo assim que enquanto a água do chuveiro caía, eu tinha certeza que o meu filho viria em poucos dias. Só que eu tava de 32 semanas. Na verdade, quando eu senti isso, eu tava de 31. E aí eu falei, e agora, né? Vamos pro hospital. Eu avisei minha médica, falei, doutor, eu tô com muita contração, não tô aguentando, tá doendo muito. Enfim, fui pro hospital. E realmente eu estava com contração de treinamento. Só que eu não tinha dilatação devido à quantidade de Ultragestan que eu tomei durante a minha gravidez toda pra segurar o neném. Então não dilatava de forma alguma. Além disso, a médica queria esperar um pouco mais pra amadurecer o pulmão do neném. Foi aí que eu tomei a injeção de Celestone, que é para o fortalecimento do pulmão do neném. Eu tomei logo quando eu internei. E a partir daí, a gente foi monitorando todos os dias com ultrassom e também com um cardiotoco, né? Que é aquele... Eu vou colocar uma foto para vocês aqui de eu fazendo um cardiotoco. E foi aí que eu comecei a fazer todos os dias, manhã, tarde e noite, o cardiotoco. E uma vez por dia, ultrassom. Isso foi numa terça-feira. Quando foi na quinta-feira, o meu esposo foi me visitar e eu falava pra ele que eu tava com muita falta de ar. Muita. Assim, gente, tava absurdo. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia digitar no meu celular. E o meu esposo via que eu não respondia, via que eu não atendia. Ele foi lá ver o que estava acontecendo.
E foi aí que ele falou assim, tem como fazer um teste de Covid nela? E a minha médica solicitou um teste de Covid, porque até então já tinha ido vários profissionais me ver para entender o que estava acontecendo. Tinha ido ortopedista, tinha ido fono, foi vários médicos, clínico, tudo que vocês podem imaginar. E aí, bingo, estava com Covid hospitalar. Peguei o Covid dentro do hospital, porque eu não estava com Covid. Sexta-feira eu descobri que eu estava com Covid e tudo. E aí o meu esposo, que estava indo me visitar e depois ia pro trabalho, não pôde mais sair do hospital. Teve que ficar lá comigo. Eles precisavam de um acompanhante e como meu esposo estava lá indo visitar, falou pra ele, ó, se você sair, você não pode entrar mais. Então é uma pessoa aqui, vai ter que ficar com ela. E foi isso que aconteceu. E aí começou toda a luta nossa. Passei muito mal, vomitei muito, tinha muita falta de ar, precisei ficar no oxigênio por um bom tempo, porque eu não estava conseguindo respirar. Foi vários médicos me ver da parte respiratória, tudo, e eles fizeram o possível para não entubar. E eu sei que eu tava assim, eu não lembro muito, porque eu falo pro meu esposo que parecia que eu tava dopada. Eu tenho flashes na minha memória, mas ele falou assim, esse não é o mesmo dia desse, não sei o quê. Então eu tenho muitos flashes dos dias, mas eu não consigo lembrar de um dia. E aí o que aconteceu? Quando foi no domingo, eu tava com muita dor, e aí eles continuaram fazendo ultrassom, a médica falou, ó, vamos tentar esperar, aguentar, porque na quarta-feira eu ia tomar outra injeção do Celestone, pra fortalecer ainda mais o pulmão do meu neném. Só que quando foi na segunda, o líquido amniótico já tinha baixado pra metade. E aí a gente já tava em um sinal de alerta, só que até então tava dentro do controle. Quando foi na terça-feira, dia 31 de maio, eu fui fazer o ultrassom, era 8h30 da noite, porque tava sem vaga e a médica queria o ultrassom, então eu fui fazer. Quando eu fui fazer, o médico chegou e falou assim, olha, não tem mais líquido amniótico nenhum, você vai ter que fazer o parto agora. Aí eu falei, como assim, meu Deus do céu? Aí eles avisaram a minha médica e a doutora em 20 minutos estava no meu quarto. Aí eu lembro exatamente da cena. Eu tava com muita dor de cabeça, muita contração, tava terrível. Eu lembro que ela entrou assim no quarto, né? Aí eu falei assim, aí meu esposo é todo nervoso, se arrumando, se preparando, e eu lá, tipo, calma, não sei o quê. Aí a doutora entrou no quarto, aí eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, e agora, doutora? Ela falou assim, e agora que seu filho vai nascer, nós vamos fazer o parto. Aí ela falou que já tinha mandado preparar a sala, tudo. E aí eles me levaram pro centro cirúrgico. Quando foi 9h20, o neném nasceu, cesariana, emergência. E aí eu não pude ver devido ao Covid, então eles levaram o neném, nem eu, nem meu esposo não pôde estar no parto, o que eu acho que foi extremamente errado, mas eu não tinha condições nenhuma física, nem psicológica de brigar, de falar alguma coisa, eu só queria que meu filho nascesse, que meu filho ficasse bem. E ele a mesma coisa, então a gente nem teve estresse de ficar brigando, mas era um direito dele, mesmo com o Covid, porque ele já estava comigo como acompanhante. Então, foi desesperador, eu não pude ver a criança, eu só vi ele na porta, eu tava deitada na maca lá, né, fazendo os curativos, né, costurando eu, e aí eu vi ela levando ele pela porta e ela falou assim, dá tchau pra mamãe, só. E aí começou aquela dor e luta o dia seguinte do puerpério foi muito difícil, porque eles não deixaram a gente ver o neném no dia do parto, e eles tinham me prometido. Eu fui pro quarto, era meia-noite. Até então meu esposo não tinha tido notícias minhas. Da 9 da noite até meia-noite não tinha tido notícias nenhuma. E aí eu cheguei, falei pra ele que eu tinha visto, assim, né, que ele era cabeludo, tudo. E aí começou uma luta no dia seguinte, porque eles já me colocaram numa tomografia pra ver como tava meu pulmão, tudo, porque eu tava com muita falta de ar ainda. E aí descobriram lá umas coisinhas que eu ainda preciso pesquisar melhor, ainda preciso fazer alguns outros exames, então não vou entrar em detalhes dessa parte pulmonar, porque eu não tenho tantos detalhes assim. Só posso dizer que eu fiz uma tomografia com contraste, estou com o pulmão um pouco danificado, apareceu que era tuberculose, mas a médica acredita que não seja, mas enfim. Isso aí eu vou depois contar pra vocês durante os vlogs, eu vou falando, tudo isso por causa do Covid. E aí a gente não pôde ver o neném, só que eles tinham falado que iam deixar, e não deixavam. E aí eu tava naquela, quem fez cesárea sabe, toma anestesia, você fica meio grogue. E eu tava numa luta constante pra eu não dormir. Tanto é que eu tenho uma foto que eu tirei depois do parto, 3 horas da manhã. Eu voltei pro quarto, era meia-noite, eu tirei essa foto 3 da manhã, vou pôr aqui pra vocês verem.
E aí eu tava com muita agonia, eu queria muito ver a criança, a gente não tinha notícias, não sabia como tava o neném, o que tinha acontecido, enfim, tava muito agoniante. E aí, na quarta-feira, né, que foi um dia após o parto, eu falei pro meu esposo, eu preciso ver a criança. E aí ele, tipo, tentando tudo, correndo atrás. Quando foi na quinta-feira, eu fiz um escândalo. Eu falei, eu vou fazer um escândalo. Só que eu não tinha forças pra levantar. E eu falei, eu vou levantar daqui, eu vou lá, eu não quero nem saber. Eu comecei a ficar muito, gente, eu nervosa, é terrível, vocês não têm noção. Eu não sei, eu não me sentia mais dentro de mim, tipo, eu tava fora de mim, eu tava muito nervosa. E o meu esposo o tempo todo tentando me acalmar, tentando ver tudo. Quando foi na quinta-feira à noite, a minha médica foi lá e eu falei pra ela, falei, doutora, eu preciso ver meu filho, eu não aguento mais. E ela fez uma reunião com o pessoal do hospital e que eu só poderia ver o neném caso ela me desse alta do hospital. E aí na sexta-feira de manhã eu tive alta e eu pude ir lá ver o neném. Ele tava na UTI, na incubadora, com oxigênio, com um antibiótico. E aí o que foi me explicado foi que a infecção de urina que eu tive passou pra ele como uma infecção bacteriana. Tem tudo certinho lá escrito, há uns nomes meio complicados. E aí ele precisou ficar lá na incubadora tomando o antibiótico por 15 dias. Ele ficou na UTI até respirar um pouquinho melhor, passou 2 dias, ele já foi lá pro berçário prematuro. Domingo ele já estava no berçário prematuro e a gente foi ver ele. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e aí começou a saga diária de hospital. Foram 24 dias no hospital da Unimed. Meu filho com 15 dias saiu da incubadora e depois ele continuou lá no hospital para ganhar peso e também para sair da sonda, né? Porque ele estava se alimentando via sonda e não via oral. E aí ele começou a poder mamar no peito depois de 15 dias nascido. E aí eu tinha o complemento da sonda e a gente foi dando pela chuquinha também depois. E aí foi fazendo toda essa transição. Um parêntese, eu esqueci de mencionar que antes de receber alta, com 25 dias de internado na Unimed, a gente foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, porque ele estava vencendo o prazo no meu contrato lá, porque, para quem não sabe, o bebê pode ficar até 30 dias no convênio da mãe. E como a gente não tinha noção de quando teria a alta dele, porque ele ainda estava com a sonda, a gente precisou fazer a transferência dele. Então eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês na lateral de todo o processo da transferência. E após 3 dias no Hospital da Beneficência Portuguesa, eu fiquei internada junto com ele na Beneficência Portuguesa, em Bauru. A gente conseguiu ter alta porque ele já estava conseguindo mamar tudo na chuquinha, né, na mamadeirinha e no peito. Então a gente conseguiu ter alta porque ele estava fora da sonda. Só contextualizando aqui, tá bom? Porque eu tinha esquecido dessa parte. Então meu filho realmente foi um milagre muito grande, porque se a gente não tivesse no hospital e não tivesse feito ultrassom, a gente não saberia que o líquido amniótico tinha baixado e não ia saber que precisava fazer o parto de emergência. Então eu falo que Deus foi perfeito em tudo que Ele fez na nossa gestação, né? No nascimento dele também. A gestação foi muito difícil, muitos remédios para segurar, muito repouso. Foi um desafio muito grande para mim, que sou muito ativa, eu tenho que ficar parada, não poder fazer nada, não poder trabalhar, não poder fazer as minhas coisas. Foi um desafio muito grande durante a gravidez, passava muito mal. E no parto também foi um desafio muito grande, porque se a gente não tivesse lá na Unimed, o médico não tivesse feito aquele ultrassom e a médica não tivesse agido tão rapidamente para o parto, talvez a gente não estaria com o nosso filho hoje. Então eu vejo que tudo foi um milagre muito grande de Deus na vida do nosso filho. A gente já sabia que ele ia ser um milagre, mas foi um milagre ainda maior, muito mais do que a gente esperava, sabe? E hoje ele tá bem, tá saudável, tá inteligente, tá ótimo. Vocês vão ver nos vlogs que eu já gravei pra vocês. Essa semana também eu já vou publicar alguns vlogs pra vocês verem que eu andei gravando aí pra vocês poderem acompanhar, tá bom? E é isso, gente. Foi um desafio muito grande. Nasceu de 32 semanas mais 7 dias. E, nossa, eu não sei explicar como tem sido desafiador. E os dias do hospital foram dias que a gente teve que ser muito forte, muito firme, muito persistente. E era isso que eu tinha na minha cabeça, eu preciso ser forte pelo meu filho. E graças a Deus tá tudo bem, saímos da quarentena, já estamos com 48 dias de vida o neném. E tá saudável, tá bem, tá ganhando peso. E é isso aí, gente. Um super beijo, espero que vocês tenham gostado do relato, se cuidem, façam os exames, fiquem atentos a todos os sinais, gente, por favor, tá bom? Um super beijo e a gente se vê no vlog!